A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 25 de dezembro, dia de Natal. Após determinação judicial, MEC nomeia professor José Arnóbio, reitor eleito pela comunidade do IFRN. Aulas do semestre letivo 2020.2 da UFESA terá início em fevereiro do próximo ano. Governo autoriza a formatura antecipada dos alunos de odontologia da UERN. Publicação organizada por docente da UFRN lança luz sobre questões relacionadas ao semiárido. Alunos da UFRN criam cordéis para explicar vacina contra a Covid-19. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou Edinaldo Martins e esse é o seu mais novo espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano da educação. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal Rural do Semiárido, UFESA, deliberou sobre os calendários acadêmicos para o ano de 2021. Foram necessários mais de 7 horas de reunião para discutir e deliberar sobre a resolução para o ensino remoto e os calendários acadêmicos do ano que vem. Pelo calendário, ficou definido que o início das aulas para o semestre 2020.2 será em 22 de fevereiro de 2021. O pró-reitor de graduação, professor Sueldes Araújo, adiantou que no próximo semestre será híbrido, já com aulas presenciais de forma gradual e segura em respeito à vida de toda a comunidade universitária, por meio de protocolos de biossegurança nas atividades práticas. O sistema híbrido contempla aulas remotas e algumas presenciais práticas. Jornal da Educação. Entrevista. Em dezembro de 2019, o professor José Arnóbio foi eleito em primeiro lugar para a reitoria do IFRN, mas a sua nomeação, esperada para abril deste ano, foi ignorada pelo presidente Jair Bolsonaro. Isso aconteceu por conta da alteração da MP 914/2019, que permite que o presidente não aceite o resultado da votação da lista tríplice de eleitos e indique outros nomes ao cargo. No IFRN, o escolhido foi o professor Josué de Oliveira Moreira, que assumiu o posto como reitor pro tempore e ocupou o cargo por 8 meses. Ele não fez parte da votação e foi indicado pelo general Girão. Só que agora saiu a nomeação do professor José Arnóbio de Araújo Filho, pelo MEC, que está aqui conosco para conversar sobre o assunto. Boa tarde, reitor. Seja bem-vindo ao Jornal da Educação. Boa tarde, Edinaldo. Boa tarde, os ouvintes da Rádio FM. É muito prazer estar aqui mais uma vez com você e dessa vez como reitor eleito, reitor empossado. Como é que o senhor recebeu a notícia da sua posse? Eu recebi com muita alegria, né? O primeiro sentimento foi de alegria, de saber que o resultado da eleição que se deu ainda ano passado, uma eleição super disputada, uma eleição que eu concorri contra quem era o atual reitor da instituição. A comunidade nos deu esse privilégio de assumir a reitoria da instituição. Esse foi um primeiro sentimento. O outro sentimento foi da justiça, que a justiça prevaleceu. A justiça da primeira instância, né, nos concedeu a liminar ainda em maio e agora, dia 11, ela emite, né, esse documento em que afirma categoricamente que não existe nenhuma prerrogativa do presidente ou do ministro da Educação me nomear. Muito pelo contrário, eles têm que seguir o que diz a lei 6986 dos Institutos Federais, que é nomear o mais votado, nomeação do mais votado, porque não existe lista tríplice nos Institutos Federais. Lista tríplice, infelizmente,
existem as universidades. Nos institutos federais não existe a lista tríplice. É muito recente a sua nomeação, mas já deu para sentir como está hoje o IFRN na administração do reitor pro tempore, o que foi feito até agora? Olha, na administração do reitor pro tempore, a gente está procurando ver o que é que ele fez, né? Porque ele era uma pessoa que não dialogava com os colegiados, e o Instituto e as universidades, né, têm nos seus colegiados um dos pontos chaves da nossa instituição, até porque reitor pode muito, mas não pode tudo, né? Os colegiados são importantes para que o reitor dialogue com a comunidade e assim ele possa atender os anseios da comunidade. Desde ontem que as manifestações que nós temos sentido são desde muita euforia. Eu participei da reunião do Conselho Superior, né, que tem representante de alunos, administrativos e professores. O sentimento foi único por parte das pessoas, por parte da sociedade. Os meus vizinhos chegam e me cumprimentam: professor, que coisa boa, felizmente o IFRN vai voltar à normalidade. Então pessoas que eu nem conheço chegam e me cumprimentam. Então acredito que isso é um efeito para mostrar à sociedade que o IFRN tem que continuar no caminho certo. E o caminho certo é a democracia. Será que a gestão anterior, em algum momento, pensava que a comunidade acadêmica iria se curvar a essa medida do presidente Jair Bolsonaro? Adinaldo, eu acredito que sim, né? Porque as pessoas, elas têm como régua elas. Então, como a régua dessa coisa, da ética, de tudo, elas olham para elas mesmas, né? Olham para o espelho. E o espelho diz assim: eu quero isso, eu quero cargo, eu quero ter um pouco mais de grana no meu bolso, né? Eu quero ter status, eu vou ser pró-reitor, eu vou ser... Então o status é uma coisa que mexe muito, infelizmente, com o ego de algumas pessoas. Mas eles se enganaram, porque as pessoas do IFRN disseram que não. Tanto é que eles passaram quase 5 meses para compor sua equipe. E foram buscar pessoas de fora, inclusive aqui da universidade, viu? Foram buscar pessoas da universidade e aposentados da universidade para compor o quadro lá. Então, eles se enganaram. A comunidade não queria. Claro que tem um servidor ou outro, né, que se submete a isso, a compor. Outros que compuseram a equipe não era porque tinha ligação nenhuma com eles, mas era porque pessoas que disseram assim: não, eu quero contribuir para que a instituição não caia. E aí eu respeito essas pessoas eu respeito. Essas outras que fizeram todo esse processo, a história, na verdade, vai dizer, né? Não sou eu que vou dizer, não, é a história que vai mostrar que ela estava no caminho equivocado. Estamos conversando com José Arnóbio de Araújo Filho, reitor eleito no Instituto Federal de Educação do Rio Grande do Norte. Ô, reitor, como é que estão as finanças do IFRN hoje? Ficamos surpresos, porque num momento como esse, que a gente vai para a TV e diz que a gente precisa de mais orçamento para gerenciar a instituição, quando a gente se deparou com muito recurso na ponta para ser executado e pouco tempo para executar, a gente ficou assustado. Então tem muito recurso na ponta para ser executado. Claro que a gente teve um ano atípico com a pandemia, então alguns gastos foram diminuídos, gasto de energia, assim como na universidade acontece isso, né? Energia, água, luz, porque os servidores começaram a trabalhar mais de forma remota, então a gente diminui, né, o número de pessoas na instituição, e com isso você tem esse tipo de orçamento que é diminuído. Mas, se você já tinha essa projeção, tem uma coisa que se chama planejamento, que a gente faz nas nossas casas, nos nossos lares. E essas pessoas que estavam à frente da instituição deviam ter tido esse olhar e ter se antecipado. Porque você tem toda uma programação e você vai vendo, cara, tá sobrando aqui, sobrou esse mês porque a gente ia pagar 200 mil de energia, só vai pagar 50, ou seja, sobrou 150, mais 150. Então aí esse recurso ele poderia ser remanejado para um outro fim. E não foi. Então a gente ficou assustado. E aí a gente tem 6 dias, praticamente, para correr contra o tempo e não deixar com que volte nem um centavo para investimento da educação, da nossa instituição. E esse é um grande desafio, o nosso grande desafio de entrada
à frente da reitoria do IFRN. Já que estamos aqui falando em recursos, queria que o senhor falasse a respeito de uma parceria que foi firmada com a UFESA, acho que no valor de R$1 milhão do IFRN com a UFESA. Como é que se deu isso? A gente foi surpreendido, né? Foi criado um protocolo de intenções com a fundação da UFESA. Vale dizer que o IFRN tem uma fundação, é um dos poucos institutos federais do Brasil que tem uma fundação, que inclusive dá suporte a outros institutos federais que não têm fundação, viu? É importante que a gente diga isso, da relevância da fundação do IFRN, que é a FUNCERN. Então, o que é que aconteceu? De forma muito ardilosa, na sexta-feira, ainda dia 11, nós fomos surpreendidos, 4h15 da manhã, quando foi assinado um termo de descentralização orçamentária para a fundação da UFESA oferecer cursos de capacitação para os nossos professores. Aí eu me pergunto, Edinaldo, se a gente tem uma fundação na própria instituição, por que a gente não pensou uma ação direta construída ao longo desse tempo com a nossa fundação? É no mínimo estranho. Muito estranho, muito estranho. Nada contra a UFESA, nada contra o UFRN. Eu acho que o IFRN tem que dialogar com a UFESA, tem que dialogar com a UFRN. Somos instituições públicas de ensino que precisamos ter um diálogo amplo, mas a forma, a gente questiona a forma, não o ato. Quer dizer, o ato, nesse caso, ele foi também equivocado, né? Então, a forma e o ato foi equivocado. A gente não questiona parcerias entre entes federativos e co-irmãs, né? Mas a gente questiona a forma. Como é que aconteceu? Reitor, deixa eu pedir licença aqui na nossa conversa, no nosso bate-papo. A gente vai fazer um breve intervalo, mas vou deixar aqui no ar uma pergunta. Das intervenções recentes, o senhor foi o primeiro que foi renomeado por força da Justiça. Isso pode abrir precedentes para outros casos no Brasil, mas o senhor só responde depois de intervalo. Depois do intervalo, a continuação da entrevista com o reitor do IFRN, José Arnóbio. Governo autoriza formatura antecipada dos alunos de odontologia da UERN. Publicação organizada por docente da UFRN lança luz sobre questões relacionadas ao semiárido. E ainda, alunos da UFRN criam cordéis para explicar vacina contra a Covid-19. Não sai daí, a gente volta em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurne Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. Extra Classe. A governadora Fátima Bezerra, chanceler da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN, publicou em edição extraordinária do Diário Oficial do Estado, da última terça-feira, o decreto que autoriza a conclusão dos estudos dos discentes do curso de odontologia da universidade que tenham integralizado o mínimo de 75% da carga horária do estágio curricular. A medida beneficiará 15 estudantes do curso, que recentemente recebeu o conceito 4 no ENAD, sendo considerado um dos mais bem avaliados do país. Jornal da Educação. Entrevista.
Estamos recebendo no Jornal da Educação desta sexta-feira o reitor recém-possado do IFRN, José Arnóbio de Araújo Filho. Professor, no bloco anterior nós deixamos aqui uma pergunta no ar. Dessas intervenções que foram feitas recentemente, o senhor foi o primeiro a ser reconduzido ao cargo. Isso pode abrir precedentes para que outras ações aconteçam no resto do Brasil? Não, eu acredito que sim. Primeiro que está tramitando duas ações importantes no STF, né? É a ADI 6565, que fala da nomeação do reitor mais votado das universidades federais. Fora isso, a peça que a juíza da 4ª Vara da Justiça Federal do Rio Grande do Norte montou, ela é muito bem feita. Então, inclusive, fiquei de repassar essa peça para os meus amigos reitores, para que eles possam estudar com os advogados dele e, a partir dessa peça, eles possam também ter o mesmo direito que o IFRN teve de nomear o mais votado, que no caso sou eu. E a gente espera que o professor Gariba e o professor Maurício Mota também possam restabelecer isso e que as universidades federais do país também possam caminhar. Reitor José Arnóbio, durante esses meses, a ordem não estava estabelecida no IFRN. Como é que estão as aulas hoje na instituição? As aulas, é importante a gente frisar que houve um envolvimento muito grande dos diretores acadêmicos, dos diretores gerais, dos professores se capacitando, da equipe técnica se capacitando. Porque por parte da equipe pro tempore, não foi apresentado nenhum plano de retomada de atividades. Nenhum plano por parte da forma sistemática, né? A parte sistêmica não teve. Aconteceu o seguinte, cada campus foi tentando fazer sua parte para salvar o ano letivo. Foi assim, não tinha... É como se fosse um time de futebol que você não tem técnico, e aí você tem um cara que entrega as camisas e cada um que se vire, sem tática, vai fazer gol como? Não sei, chutando a bola, né? Chuta para frente, chuta para frente e o que der deu. Então foi mais ou menos isso. Então, se não fosse o envolvimento de todos, de professores, diretores acadêmicos e diretores gerais, talvez ainda estivesse parado lá e os nossos alunos não tivessem aula. Então, em setembro, voltamos com aula remota. Vale aqui ressaltar, dei aula para 4 turmas durante os 2 primeiros módulos, tá certo? Estava dando aula. E acredito que com todas as dificuldades, o trabalho está sendo bem feito. Porque nós temos professores e servidores técnicos administrativos que têm um compromisso institucional, que cumprem a sua missão. Mas a instituição ela voltou minimamente à sua normalidade dentro de uma outra perspectiva de ensino, né? Que é esse ensino híbrido. Estamos conversando com o reitor do IFRN, José Arnóbio de Araújo Filho. Reitor, depois do caos vem a ordem. Como é que sai o IFRN após esse processo todo? Mais fortalecido, enfraquecido? Como é que o senhor avalia? Não, acho que o IFRN sai mais fortalecido. E assim, da próxima vez que alguém tentar uma ação como essa, a resposta vai ser mais efetiva ainda. Porque o que foi feito, o que não foi feito, na verdade, durante esses 8 meses na instituição, é muito dolorido. Eu sou professor da instituição há 26 anos. Eu nunca vivenciei isso. Nós tínhamos divergências de ponto de vista. O que é natural numa instituição de ensino. Até porque as universidades e institutos federais são plurais. A gente tem da extrema direita à extrema esquerda, pessoas que pensam diferente. E isso é extremamente salutar. Salutar é no contraditório que a gente cresce. É no contraditório que nós crescemos. Então, pelo sentimento, Ednaldo, que eu tenho recebido por parte das pessoas, eu acho que a instituição sai mais fortalecida. Eu acho que esses 8 meses foram um momento riquíssimo de aprendizagem da comunidade. Então, se alguém achou que ia ganhar, quem ganhou foi a comunidade, porque a comunidade está sendo mais fortalecida. E acho que em nenhum outro momento a gente vai aceitar uma intervenção como essa que aconteceu. Professor, estamos hoje 25 de dezembro, né? Natal, faltando aí 6 dias
para o término do ano de 2020, quais ações futuras os servidores, os alunos, a comunidade acadêmica pode aguardar do reitor da nova gestão do IFRN? Olha, um primeiro ato que a gente precisa fazer é chamar a sociedade para perto da instituição. Eu tenho dito que a gente vai tentar estabelecer um diálogo com o setor produtivo, com os movimentos sociais, com a nossa bancada federal, com todos os deputados, todos os deputados, com todos os senadores. Vamos convidar todos para sentar numa mesa e mostrar o que é que essa instituição tem feito para o estado, para o pobre estado do Rio Grande do Norte, e como ela pode ajudar no desenvolvimento desse estado. Então, mostrar toda a potencialidade que nós temos. O que é que a comunidade pode esperar de mim? Muito trabalho, e um trabalho coletivo, que a gente possa criar, possa correr atrás de investimentos. Eu não vou me furtar a fazer isso. Eu vou correr atrás de investimento para que a gente possa ter essa instituição sempre na ponta das instituições da Rede Federal de Educação Profissional desse país. Reitor, já estamos chegando no finalzinho do Jornal da Educação. Vou deixar o espaço para que o senhor se dirija aí à comunidade acadêmica do IFRN, deixando sua mensagem aí de Natal, de final de ano. Fique à vontade. Então, Ednaldo, quero agradecer mais uma vez a esse espaço na Universitária FM. Quero agradecer a cada um dos alunos, alunas, professores, professoras, servidores técnicos administrativos que não fugiram da luta e entenderam que esse é o nosso campo. É o nosso campo de fazer as transformações. Se nós tivéssemos cruzado os braços, quem está aí tinha passado como um trator por cima das nossas cabeças. E a gente não deixou que isso acontecesse. Então, que nesse dia, né, do nascimento do menino Jesus, a gente possa encher nosso coração de amor, de fraternidade, de empatia, de respeito com os outros. E que o ano de 2021 a gente possa, além da posse do reitor eleito, a gente possa comemorar a chegada da vacina do Covid-19, para que a gente possa voltar à normalidade e dizer que lutar vale a pena. Feliz Natal, feliz Ano Novo, e que Deus nos conceda muitas bênçãos. Resistir para existir. Reitor José Arnóbio de Araújo Filho, reitor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, IFRN, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Jornal da Educação. Obrigado, Ednaldo, e boa tarde. Agenda da Educação. Um dossiê sobre questões do semiárido. Assim, podemos definir a 55ª edição da revista Desenvolvimento e Meio Ambiente, do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento da Universidade Federal do Paraná. Organizada pela professora Simone Rosendo, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e pelo professor Paulo César Oliveira Diniz, da Universidade Federal de Campina Grande, a publicação traz como tema Sociedade e Meio Ambiente no Semiárido, controvérsias e abordagens. Sobre o dossiê, a professora Simone Rezende, do Departamento de Ciências Sociais e dos Programas de Pós-Graduação em Ciências Sociais e do PRODEMA, falou ao Jornal da Educação. A ideia de organizar esse dossiê surgiu dos 12 anos de pesquisa, de uma trajetória de 12 anos de pesquisa nessa área na UFRN, tanto nos programas de pós-graduação do PRODEMA, o Programa de Desenvolvimento e Meio Ambiente, quanto no programa de pós-graduação em Ciências Sociais, dos quais eu faço parte, né? Nessa trajetória de pesquisa, a gente tem se deparado com uma coisa que incomoda muito, que é a pouca adesão ou a pouca incidência dos temas sobre o semiárido nas revistas Sul e Sudeste.
E nesse processo de pesquisa e nas redes de relacionamento, um colega meu, o professor Paulo César Diniz, que é da Universidade Federal de Campina Grande, do campus de Sumé, também, a gente conversava muito sobre essa questão, então surgiu a ideia da gente tentar reunir, fazer um dossiê sobre as pesquisas em curso ou as pesquisas realizadas no semiárido, com o propósito, de mostrar a potência da pesquisa nessa região. E aí veio então a ideia da gente organizar o dossiê. Ele tem 34 artigos sobre o semiárido. Nós recebemos mais de 100 proposições de diversas instituições, inclusive de fora do Brasil, e foram publicados então artigos envolvendo temáticas de agroecologia, desigualdade no acesso à água, transposição, megaprojetos, enfim, uma infinidade de temas que envolvem o semiárido. A ideia é a gente contribuir para dar visibilidade para a nossa produção e diminuir as desigualdades hoje em termos de publicação entre as regiões. Eu espero que as pessoas gostem do trabalho, foi feito com muito carinho, por todos esses 96 pesquisadores que estão envolvidos, e que acessem a nossa página para ter acesso ao dossiê semiárido. E é um dossiê também em comemoração aos 100 anos de nascimento de Celso Furtado. Aqueles que tiverem interesse, o dossiê está à disposição na página revistas.ufpr.br/MAD. Obrigada, Edinaldo, uma boa tarde. Jornal da Educação. Extra Classe. É surreal, mas certamente você já ouviu falar que a vacina contra o coronavírus vai modificar o DNA dos seres humanos. Tem também aquela que diz que a vacina contém na sua composição células de fetos abortados. Outras falam que as vacinas são parte de uma conspiração de Bill Gates para implantar microchips em seres humanos. Olha, é bem verdade que ainda não existem vacinas para a Covid-19 com 100% de eficácia cientificamente comprovada. Entretanto, a resistência diante da possibilidade de ser vacinado, muitas vezes motivada por desinformações, já é um problema real que preocupa médicos e pesquisadores. Para você ter uma ideia, aqui no Brasil, uma pesquisa realizada pelo Datafolha revelou que 9% da população não quer se vacinar contra a Covid-19. Diante desse absurdo impulsionado pelas fake news, estudantes da turma de Ciências Biológicas da UFRN, sob orientação da professora doutora Manuela Salles, criaram vídeos na linguagem de cordel para esclarecer esses mal-entendidos absurdos. Vamos encerrar o Jornal da Educação de hoje com esses cordéis produzidos pela turma. Desejo a todos um Feliz Natal e a gente promete voltar na próxima sexta-feira com mais uma edição do Jornal da Educação aqui na Universitária FM de Natal. Vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurne Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação desta sexta-feira, 25 de dezembro, dia de Natal, com o apoio do Adurne Sindicato, vai ficando por aqui.
Eu sou Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana, aproveite bem e até a próxima sexta. Eita, que 2020 já está perto de findar. E trago notícias boas pro senhor e pra senhora. É que bate a nossa porta finalmente a solução para livrar-nos da Covid com a tal vacinação. Mas eu sei que muita gente ainda está com o pé atrás devido à desinformação e à discussão que isso traz. Não se fala em outra coisa desde o início desse ano, mas não pense que é por isso que se torna leviano. Vou derrubar todos os mitos com essas rimas memoráveis para que fique na lembrança daquelas mais agradáveis. E o primeiro boato que aqui vamos combater é que a tal da vacina, ao invés de proteger, altera o DNA e com esse bafafá chega assim pra você. Não caia nessa conversa, não se deixe enganar. Acontece que a vacina usa o RNA, que é um simples fragmento genético do vírus que conseguimos coletar. Essa técnica já existe, testada em medicamento. Primeira vez em vacina, mas não falta embasamento, pois assim como as outras, tem que passar pelas fases para não ter indeferimento. Quando aplicada a vacina, o corpo recebe instrução, produzindo a proteína, treinando a detecção. E se o cabra encontrar o vírus solto pelo ar, protegido então está. A segunda conversa que se ouve por aí é de uma conspiração, que até morri de rir. Na vacina tem robô para controlar todo mundo, para nossa vida enxerir, e que isso está relacionado à nova ordem mundial, deixando o povo com medo, sem desculpa racional. Mas vou logo avisando que assim como a outra, isso é papo de malandro. A ciência empregada para produzir a vacina envolve seres humanos, conhecimento e medicina, que não quer robotizar, nem tampouco controlar o povo com disciplina. A vacina vai chegar, isso é uma verdade. Falta apenas superar uma triste realidade, pois em meio à pandemia, devido a fake news, aflorou a xenofobia. Nosso país é imenso, mas não pode dar espaço. Esse tipo de conversa tem que ficar escasso, pois a crise é mundial. Vamos logo acabar com esse ódio racial. Não importa de onde veio, nem onde foi produzido. O esforço é coletivo, não deixe ser induzido por um ódio cultural construído por alguém sem raciocínio envolvido. Está quase tudo pronto, falta só a aprovação pelo órgão da Anvisa, mas fique de prontidão, para quando ela chegar para o posto de saúde, sem tumulto e com atitude, corra para se vacinar. Sei que evitei o nome da Covid-19, é que o número de mortes me entristece, me comove, por isso a motivação de informar por estes versos e trazer conscientização. Agora que já sabemos que não devemos temer, estejamos preparados para a vacina receber. Mas até que isso aconteça, se mantenha protegido e que a razão te prevaleça. E é isso, minha gente. Obrigado por ouvir. Que as rimas sejam úteis, te ajudem a refletir. Peço aqui mais uma vez. Se possível, compartilhe nos stories de vocês. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.